Boa noite, eu sou a Roberta de Menezes, está começando mais um CME no ar e hoje o nosso tema será Tendências do Marketing Digital para 2025, o que está em alta e como os pequenos negócios podem se adaptar. E para conversar sobre esse tema, eu trouxe 3 convidadas super especiais essa noite. A Gláucia, que é empreendedora e dona do Santana Atelier. Boa noite, Gláucia. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Com a Ângela Menezes, empreendedora na área da beleza multimarcas. Boa noite, Ângela. Boa noite, Roberta. E a Mariana Luiza, que é a nossa queridíssima especialista em marketing digital, que vai nos ajudar nessa noite aqui com as orientações. Boa noite, Roberta. Quero primeiro agradecer pelo convite e te dizer que eu me sinto lisonjeada de estar aqui com vocês, com essas mulheres maravilhosas. Obrigada. A gente ficou muito feliz de aceitar. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras. Bom, gente, primeiro quero agradecer a Rádio Mineiríssima pela parceria. E antes da gente entrar no tema, eu vou falar um dado que eu trouxe aqui que eu acho muito importante. Da importância do marketing digital de modo global, o marketing de influenciadores vai atingir, está previsto para atingir nesse ano de 2025, 22,2 bilhões em movimento. E as empresas que investem já em algum valor em marketing digital tendem a destinar metade dessa verba para esse marketing de influenciadores. Então, vou começar aqui com as meninas. Vou começar aqui primeiro com a Gláucia. Gláucia, no Santana Atelier, hoje vocês estão usando alguma estratégia de marketing? Olha, hoje em dia a gente está trabalhando muito com o Instagram. Mas assim, aplicando estratégias alinhadas com assim, o valor da nossa marca. Porque a gente acredita que não é só vender, é mostrar, através do artesanato, que a pessoa pode criar uma história, pode mostrar descobrir um dom, descobrir uma maneira de ter a vida com mais leveza. Então a gente está trabalhando muito nisso, de levar a pessoa a descobrir a sua criatividade e que ela é capaz de fazer peças exclusivas e contar sua história através do artesanato. Muito bacana. Quem que não gosta, né? Todo mundo gosta. São produtos muito belos. E Mari, conta pra gente. O que as empreendedoras estão começando agora não pode deixar de fazer para construir sua presença no mercado digital online? Então, Roberta, hoje eu vejo que há uma necessidade das pessoas entenderem que elas precisam fazer o básico bem feito. É claro que a gente tem que preocupar sim com as tendências, elas estão aí, não podemos ignorá-las, porém a gente tem que fazer o básico bem feito. E dentro desse básico inclui uma coisa que a Gláucia faz, e pelo visto faz muito bem feito, que é definir o seu propósito. Porque hoje, para se manter com uma boa presença digital, é necessário ter um bom propósito. É necessário entender que não é somente produtos e serviços. E olhar para o lado de pessoas. Tem que entender quem é o seu público comprador e conversar na mesma língua que ele. E como você faz isso? Contando uma história, levando elementos da sua personalidade para dentro dos seus conteúdos. Isso faz gerar uma conexão que vai além do número de vendas, mas vai para uma conexão real com o usuário. E você que está em casa, que está nos ouvindo agora, que está saindo do trabalho, como que você faz a sua estratégia de marketing? Você já definiu sua persona? Deixa aqui pra gente nos comentários, conta como que você está fazendo. Ângela, as plataformas como Instagram, TikTok, estão investindo cada vez mais em ferramentas de compra dentro de aplicativo para facilitar,
para que promovam seus produtos e serviços. Você que é uma empreendedora da beleza multimarcas, você usa algum aplicativo ou alguma forma de automatizar esse sistema de vendas? Com certeza. Conta pra gente. Instagram principalmente, né? Como a Mariana disse, não tem como. Hoje, o Instagram é uma ferramenta super útil para nós, né, que somos empreendedoras, em todos os ramos. Tem um alcance muito grande, isso ajuda muito a gente na visibilidade, na venda de produtos, no público em geral conhecer o que a gente faz. Então eu uso bastante. E, assim, eu tenho... Posso contar? Claro, conta pra nós, a gente quer saber. Então, por exemplo, eu já trabalhei numa grande empresa que eu era empresária da beleza. Nessa empresa, a gente chamava assim, e lá eu tinha várias consultoras. Então, assim, eram centenas de consultoras. Então, eu usava essa ferramenta, eu usava o Instagram e eu impulsionava os meus anúncios, sabe? Porque eu precisava de captar outras revendedoras para minha equipe, né? E assim funcionava muito bem. Então, Instagram, Facebook, mas o Instagram principalmente. Essa ferramenta para mim é fundamental para quem tem o seu negócio. Qualquer empreendedor, qualquer empresário, empreendedor, é uma ferramenta fantástica. Sim. Você acha que o patrocinado do Instagram, Mari, você acha que ele funciona assim? Tem que ter uma estratégia para fazer? Funciona com certeza, porém ele tem que ser usado de forma estratégica. Porque dentro do Instagram mesmo, nós temos várias ferramentas, né? Temos os Reels, Live, Stories. Então, cada uma dessas ferramentas tem a sua funcionalidade, sua particularidade. Então, sabendo, né, normalmente que... Sim. E por quê? O Reels, ele serve para que as pessoas conheçam você. Tanto Reels, quanto TikTok, quanto Short, são ferramentas de descoberta. E isso ajuda a aumentar a audiência. Ótimo. Mariana, você que é especialista nessa área, então me conta aqui. Eu sei que tem uns horários, algumas coisas que são padrões, assim, que é bom a gente saber que o Instagram entrega quando a gente faz um Reels. Será que tem? Será que será que tem? Isso é isso que eu quero saber, se é isso mesmo. Porque às vezes eu fico meio perdida, assim, sabe? Vou ser bem sincera, às vezes eu fico meio perdida. Então, todo mundo olha aquelas métricas e corre todo mundo para poder postar naquele mesmo horário. E acaba acontecendo o quê? Um bombardeio de informações naquele horário. E não vai ser todos aqueles posts que vão ser entregues. Então isso não é bom pra gente. Então, o legal é o quê? Você olhar, olha, meio-dia tá dizendo que vai haver, que tem a entrega maior. Então, posta um pouquinho antes de meio-dia. Por quê? Porque aí o seu não vai concorrer mas com nem aquele sempre, tanto. Né? Tem hora que você posta um horário que foi bom num dia, no outro dia pode ser que não vai ser tão Porque bom. tem a questão de horários também, varia do dia da semana. Mas essa dica dela é muito importante aí, ó. Sim. A gente postar um pouquinho antes do horário que... Para não concorrer com aquele horário que todo mundo vai postar. Eu não sei se procede, mas por exemplo, se eu pegar o meu Instagram e pegar o da Gláucia, vai ter o horário que a audiência está mais ativa, diferente. E eu, por exemplo, eu peguei um dia, quinta-feira, meia-noite, 10 para meia-noite, eu fui lá e bombou o post. Então, você não esperava por esse resultado, nunca tinha né? feito. Então, isso já aconteceu comigo. Os insights que a gente fala. Os insights. Então, isso mesmo. Eu queria até entender melhor isso. Pode explicar pra mim? Provavelmente, naquele momento, a sua audiência já estava ali conectada. A gente passa muito tempo, né, conectado. A gente passa muito tempo no Instagram. Porém, não tem como a gente mensurar, fazer todo mundo igual. Então, a sua audiência, ela é uma. Por exemplo, se a gente for olhar, pessoas que a audiência é mais o público adolescente. O adolescente, ele vai ter um certo horário para estar interagindo. Eu nunca tinha pensado. E se o seu público já é mais... feminino, por exemplo. Até que na questão de feminino, ou não, se bem que os homens, eles... Mas hoje em dia o homem também tá muito tempo no Instagram. Eu sei, eu tenho um lá em casa. Mas a questão da idade, ela diz muito, né? O público mais velho às vezes vai dormir mais cedo, então não vai estar. Então, se for uma galera de 25, talvez a 45 anos, tá ali de madrugada. Mas o nicho também influencia no perfil de quem vai seguir, né? Por exemplo, o meu mesmo tem
homens seguindo, é só mais Não, mulher. sim. É verdade. Por isso que A maioria temos que é mulher. conhecer o nosso público comprador. O certo mesmo, para que a sua rede social ela funcione com vendas, é estar ali o seu público comprador. Que é o que a gente quer, né? Né? Que é o mais... Porque, lógico, a gente quer ter visibilidade, mas a gente precisa vender, quer vender, é o nosso foco. E né? o mal, às vezes, principalmente de quem está iniciando, é pensar que, então eu vou para a internet, eu vou vender para todo mundo. E não é. Nós não vamos vender para todo mundo e a gente também não tem que querer vender para todo mundo. A gente nem dá A conta. gente não dá conta. Pra todo mundo, né? E isso influencia muito, isso é muito importante porque influencia muito na questão do nosso posicionamento. Nós temos que saber se posicionar para o nosso público comprador. Por exemplo, McDonald's, Burger King, eles não vão fazer marketing para a galera fitness. A Coca-Cola não está se preocupando né? em ficar ali distribuindo conteúdo para quem fala mal do refrigerante. Ferrari não está ali procurando pessoas que não têm a condição e acham o carro caro, que é um desconto. E tá tudo bem, né? E fala E do tá mesmo tudo bem, jeito e do outro. vende do mesmo Ferrari são jeito. pouquíssimas no mundo. Elitizado, bem elitizado. Bem elitizado, então. E A gente mesmo até assim... queria, né? Mesmo assim é um outro universo, não deixa de vender por isso. E às vezes o empreendedor, principalmente no início, pensa assim, não, mas se eu deixar de vender para essa pessoa, eu vou estar perdendo. Não, às vezes você está ganhando. Por quê? A energia que você coloca em ter que oferecer para todo mundo poderia ser energia usada para chegar no seu público comprador. Né? E tem muitas pessoas que não conseguem entender essa questão e falar o digital ele não funciona. Mas tá aqui a Ângela que prova que o digital funciona. Funciona. Ele funciona sim. Mas é aquilo que você explicou. Tem que saber fazer. Eu não vou falar que eu sou experiente. Eu não sou, não, gente. Eu tô começando. Por isso eu vou pedindo as dicas aqui da Mariana, né, Glaucia? Assim, nós temos que... Porque muita coisa eu faço por mim, não tem uma social media, uma pessoa por trás. Então eu faço por minha conta, mas eu fico lendo, aprendendo como que funciona, sabe? Claro, quando eu estiver podendo pagar, eu contrato a Mariana. Não cobra mesmo tanto da Ferrari. Mas, assim, eu acho que é muito importante a forma de fazer, né? Fazer o certo. Sim, fazer né? o certo. Fazer o certo para a pessoa certa, no momento certo. E o digital, ele é, assim, incrível por isso. A gente consegue entregar o nosso conteúdo para a pessoa certa, no momento certo, para que haja esse business, né? Para que a gente consiga fazer os negócios. Só que a gente, quando olha para a presença digital... Às vezes é muito triste, porque tem pessoas que falam, eu tô ali, tô postando conteúdo todo dia, mas não tá nem no Google. E o Você deve pegar extremamente se a sua empresa não está no Google. E se sua empresa não está no Google, ela não existe. É verdade. Mas aqui, falando de Google... E isso não foi combinado. Eu sei, não foi. Eu sei que não foi, mas eu tô abordando isso porque, com certeza, expert, ela sabe. e com certeza você deve encontrar várias empresas, né? Que nem existem. E estão ali lutando. Mas eu faço conteúdo e não dá em nada. Tá lutando, é murro em ponto de faca, que não existe, não aparece. Aí, se você quer procurar uma bela representante da Natura, se você quer buscar um produto personalizado para presentear, você vai lá no Google, a empresa não tá lá, como que faz? Existe. Não existe. E hoje, quando a gente olha para o digital, tem que ter uma mente empreendedora, tem que ter mesmo. mente de empresário, porque senão não adianta, não tem espaço no digital para amadorismo. Se você não enxerga que o digital é uma extensão do seu negócio, acabou. Realmente é uma frustração, você vai falar, o digital não funciona. Mas ele Concordo funciona. plenamente, Mari. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Sim, claro. Eu fico vendo, assim, alguns influenciadores falarem sobre o tempo do Reels. Me explica direito, qual que é o tempo certo que a gente consegue entregar no Reels? Como fazer, como a gente saber que aquele Reels... Eu vi que agora abriu até por 3 minutos, né? minutos. Mas qual ninguém que, fica esse tempo todo qual que no seria o vídeo, tempo né? certo, assim, pro Reels, a gente realmente ter um alcance melhor fazendo o Reels? Então, Ângela, hoje o formato até dos Reels, ele tem mudado. Por quê? O que a gente consegue entender? Que os formatos dos vídeos curtos, eles estavam bombando. Porque são vídeos que atraem mais os olhares e eles geram uma viralização e os perfis eles conseguem crescer.
Porém, eles não criam uma conexão mais profunda, assim como os vídeos longos, que agora a tendência é voltar os vídeos longos. Porque os vídeos longos, eles educam. Para algum tipo de conteúdo, é muito relevante o vídeo, né? Porque você pode explicar detalhadamente o seu produto. Sim, mas aí você tem que ter também aquela... Prendeu a pessoa nos primeiros segundos do vídeo. Aí a pessoa fica até diz o que final, os 3 né? primeiros, né? Que as pessoas prestam atenção A nos questão 3 é primeiros essa. Como segundos. fazer isso nos 3 primeiros? Eles educam e eles geram conscientização. É onde gera essa conexão mais profunda e a gente consegue ali formar comunidades, né, de fãs que vão comprar o produto de vocês. Legal, né? Muito Agora bacana. a gente só tem que aprender a fazer os 3 primeiros segundos com a Mariana para segurar as pessoas. Então, nada de começar o vídeo falando: oi, gente, boa tarde, eu sou a Ângela. Sempre falo isso. E eu também. Não pode. Eu também. Não pode. Mas você Ninguém sabe quer saber que... se você tá tomando café, ninguém quer saber. Ninguém quer saber, vovó. Então, mas aí, um vídeo que eu fiz esse aqui foi aquele até da Plus Size, né, que a gente tá fazendo Clube das Mães. do Clube das Mães Empreendedoras. Inclusive, isso que eu queria... Esse vídeo, bom, eu não sei como esse bombar, se isso né? Mas, tipo assim, ele deu mais de 1000 insights. E eu queria até entender por quê, porque eu também não sei por quê. Visualizações. Foi de visualizações, mas, assim, não foi um vídeo curtinho, não. Foi um vídeo maiorzinho. Depois eu vou olhar foi um o vídeo. informativo. Ela Sim, estava então, contando muito a bom. respeito do concurso, não é? Isso. Mas desculpa, Ângela, porque um dos pilares do Clube das Mães Empreendedoras é justamente que abrange isso tudo que a gente está falando aqui, que é a visibilidade. E ela estava explicando de um concurso que vai ter de uma colega nossa, da Renata, da Proposital, que vai fazer um concurso. Isso. E ela começou o vídeo fora da loja e foi entrando e foi convidando as pessoas e foi explicando tudo do concurso. Foi exatamente. E eu comecei com oi, gente. Mas você não foi foi muito rapidinho. Você falou, boa tarde, gente. Um segundo. Você não foi um flash assim, ó. Eu tenho que lembrar que não pode falar isso, Não, velho. Segundo. Não é necessário, porque as pessoas não têm interesse, né? Não, pior que eu falei, oi, Ângela Menezes. Mas teve um segredinho aí. Não assisti o vídeo, mas pelo que a Roberta tá falando, tem um segredinho aí nesse seu vídeo. Pelo visto, você usou storytelling, que é o quê? Contar uma história. Sim. Isso é muito importante. Contar histórias Hoje tudo engajam muito. Histórias. Então, o seu vídeo ele foi contando uma história. E isso faz as pessoas ter essa tendência de assistir. Que é bom, a gente sempre quer saber o final das histórias. Legal. Você que tá aí ouvindo ou assistindo a gente, você sabia o que é storytelling? Conta aqui pra gente no WhatsApp. É 319-9932-5885. Conta aqui pra gente, porque eu acabei de aprender. Eu também, eu nem sabia que eles fiz um sem nem saber. E deu certo, né, Anne? Funciona. Usou a tática certa, sem saber o nome, mas deu certo. Exatamente. Ô Mari, e deixa eu te perguntar, pra quem tá começando agora, você acredita que tem alguma estratégia de marketing que ela possa usar sem gastar muito no começo? Porque a gente tá começando, às vezes fica difícil de investir determinada quantidade de valor no marketing. A gente sabe da necessidade, o tanto que é importante, mas você acha que ela pode fazer alguma coisa gastando pouco agora no começo? Olha, Pra quem tá começando? Roberta, eu não entendo como um gasto. Eu entendo como investimento. Tem razão. E eu creio que, primeira coisa, tem que estar no Google. Então, qual que é o meu primeiro investimento? Procurar um profissional que vai colocar você no Google Meu Negócio. Vocês conhecem algum gente? Não. Vocês conhecem alguém? Vocês sabem que Eu falo da pessoa, eu não falo quem. Mas, gente, mas não é puxando sardinha. Não é. Mas é porque é óbvio. É porque é extremamente importante. Mas E outra. outra. Todo mundo, você procurar alguma coisa, o que você faz? Primeiro, Você vai no eu Google. vou direto no Google, ó. Até perguntas eu faço no Google, gente. O Instagram é de interação, né? Sim. Mari? O Google é de Verdade. intenção, a gente já quer Já a comprar, intenção. né? E outra Certíssimo, coisa, quando diz pouco investimento, né, ou quase que nenhum investimento, o Google Meu Negócio, você consegue organicamente colocar a sua empresa num dos primeiros lugares na busca.
E isso facilita muito, Isso facilita muito, porque quando você procura alguma coisa, normalmente você já quer ir nas primeiras opções. Ninguém vai ficar rodando, eu vou lá embaixo, procurar vou ver a última empresa para me contratar. É porque as pessoas acham que os primeiros lugares são os melhores, mas na verdade elas são mais bem estruturadas. Aí eu tô falando com as estratégias, usam as estratégias certas. Como especialista em Google. Exatamente, porque ali a gente às vezes deixa de marcar consulta com um médico ou com outro, ou comprar um serviço de um ou de outro pela avaliação. Se eu vou comprar um produto de uma loja que eu não conheço, mas eu gostei tanto do produto, estão só falando mal daquele produto do serviço, eu não vou me arriscar. Isso aí é fundamental, sabe? Porque esses dias que eu fui na praia, eu fui num restaurante lá na praia, que pelo amor de Deus, eu tô com um texto desse tamanho aqui pra eu colocar no Google meu negócio. E não colocou ainda? Você acredita que eu fiz o texto, que eu tava sem tempo, porque na praia, você sabe como é que é? A gente não enxerga direito, né? Não enxerga direito na praia. E aí, meu marido, não acredito que você vai falar, vou, porque pelo amor de Deus, não tem. Aí eu aprendi com quem? Com a Roberta. Tem que avaliar, a gente tem que tecer elogios quando merece, mas quando não merece, não, a gente tem que alertar. Exato, com certeza. Concordo. É ali que é o parâmetro, né, pro cliente indicar, que é exatamente isso que a gente precisa, né? Ou pra não ir também. Sim. Então, é fazer inscrição no Google, a empresa tem que estar no Google e tem que escolher as redes sociais. Só que tem que escolher a rede social pensando no quê? Quanto tempo eu vou poder me dedicar a essa rede? Então, se eu tenho bastante tempo, esteja em todas, se possível. Eu tenho menos tempo, vai pelo menos para o Instagram. Só que trabalhe de forma que, entendendo que é a extensão do seu negócio. Não vou fazer hoje, lá para a semana que vem eu mexo lá mais um pouquinho, não. Entenda que é extensão. É o que você falou, fazer pelo menos o básico certinho, o básico, todo dia, bem feito. Essa é uma outra pergunta que eu ia fazer. O ideal é fazer todos os dias, né? Depende. Pelo menos, o que eu indico é no mínimo 3 vezes na semana. No mínimo você 3 vezes na postar. semana. Agora, stories pode caprichar, porque stories mostra bastidor, conta histórias, porque é uma ferramenta de conexão. Ô, Glaucia, falando nessa questão de estratégia que a Mari está falando aqui, você já usou alguma que você sentiu que fez diferença para o seu negócio? Sim, quando a gente mostra o passo a passo de um produto, né, o desenrolar mesmo, desde o princípio até a peça finalizada, toda vez que a gente posta uma coisa desse tipo, realmente dá uma subida bastante. É a rotina, os bastidores que a Mari acabou de falar, que dá engajamento, né? Sim. Muito bacana. E eu já participei de alguns delas. Ângela, você acredita que o marketing de indicação ainda é uma forma poderosa de crescer, de fazer crescer o seu negócio? Com certeza, eu acho que tudo. O de indicação, por quê? Quando a gente fala das redes sociais, é super importante, porque as pessoas estão vendo ali. E ali, quem conhece o seu produto vai te indicar. Exato. E quem não está ali também, se conhece outro produto, por exemplo, o WhatsApp. Tem muita gente, eu tenho muito grupo de WhatsApp que eu mando também algumas coisas. Que é uma ferramenta. Que é uma ferramenta importante também, porque o Instagram, a gente tem visibilidade, né, do que a gente faz, e o WhatsApp, a gente pode colocar o nosso Instagram lá, também vai mandar, e também o próprio produto. Então, e ali as pessoas indicam a gente também. Eu acho muito importante. Indicação é fundamental, porque quem indica é porque confia, gente. Com certeza. Né? E aqueles relatos também que a gente vê dos clientes fazendo no Instagram também é uma coisa indicada, Mari? Sim, e é super tendência, porque o CG Creator, ele é o conteúdo feito pelo usuário. Então, o que acontece? Tem até uma historinha pra contar. Um dia eu tava num supermercado, fui comprar uma tinta pra minha mãe, tinha duas meninas na minha frente. Uma delas foi pegar uma tinta, e na época quem fazia propaganda pra tinta era a Ivete Sangalo. Aí ela foi pegar a tinta e falou assim: eu vou levar essa aqui, que a Ivete usa. Aí a moça vira pra outra e fala: você acredita mesmo que ela usa essa tinta? Ela, claro que não, né? Ela é paga pra fazer a propaganda pra tinta. Então imagina se a Ivete usasse aquela tinta. As pessoas não iam acreditar porque estava associando a imagem dela, que é grande, né, à forma paga. E hoje, os micro-influenciadores estão dominando porque são pessoas que saem ali do anonimato. Então, você também, com os seus produtos, quando você consegue encantar o cliente gosta muito do seu atendimento, gosta muito do seu produto ou serviço, ele vira um fã, ele vira o advogado da sua marca. E ele, por si só, já vai lá, já faz um vídeo, já
fala daquele produto. E isso a gente já faz há muito tempo umas com as outras, né? Posso olhar, olha o batom da Ângela, que lindo. Aí eu falo, nossa, que batom é esse? E ela vai virar pra mim e falar, e aí eu já vou comprar, se eu gostar, eu vou te indicar. E então é marketing também de indicação, que é uma pessoa que usou e gostou, está passando para outras sem qualquer intenção de ganho com aquilo. Então é ótimo. E o Clube das Mães Empreendedoras é o quê? Um clube de referência e indicação. E falando em referência, o Clube das Mães Empreendedoras também é um grupo de referência e de indicação. Então eu quero aproveitar para te fazer um convite. No próximo dia 8 de abril, nós teremos a nossa 21ª rodada de negócio. Quer saber mais informação? Manda mensagem no WhatsApp. É 319-9932-5885. 319-9932-5885. Glaucia, você quer fazer mais uma pergunta para a especialista, para Mariana? Sim, Mariana. A respeito do tráfego orgânico e pago, até quando que assim, é viável? Eu já investi em tráfego pago. Sim, para quem está começando. Para quem está começando. Então, Glaucia, não tem um valor estimulado que fala, você tem que começar com X reais. A gente tem que entender o momento do seu negócio, entender o faturamento já que hoje o seu negócio tem e o quanto você, além de querer investir, o quanto você quer ganhar com isso. Então, são feitos cálculos em cima dessas métricas para a gente achar o valor que a gente chama de o valor razoável para que você inicie no tráfego pago. E é importante, antes de começar no tráfego pago, que o orgânico esteja muito bem alinhado. O orgânico tem que estar alinhado, o orgânico tem que estar funcionando para a gente começar a investir no pago. Essa era a pergunta que eu queria fazer dentro disso aí, não sei se tem a ver, né? É exatamente isso. Tem gente que tem muitos seguidores, mas não tem muito movimentação no Instagram. Não engaja, né? Não engaja. A gente vê que só tem seguidor, mas às vezes não tem nem lá, curtida nem nada. Eu sei que tem algumas pessoas que compram, né? Seguidores tem. Então não é nem vantagem fazer isso, né? Não, de jeito nenhum. Eu acho que isso nunca foi bom. Nunca foi bom e nunca será. E pra te falar... O Instagram... tem como ver isso, né? Que comprou seguidor, né? Sim, com certeza. E ele até bane. Justamente. Ele não consegue deixar você fazer algumas publicações, ele não entrega. Outras a gente não consegue fazer tráfego pago, por exemplo. Então não é bom, de forma nenhuma, comprar seguidores. E a gente entende isso até na questão da viralização. Todo mundo quer viralizar. Porém, até que ponto? Por quê? Se você faz um vídeo e fala, nossa, esse vídeo viralizou, por exemplo, você fez uma trend lá e viralizou, vai chegar dentro do seu perfil pessoas que às vezes estão totalmente diferente do seu foco ali. Não tem a ver com o seu negócio. Não tem a ver com o seu negócio. E muitas das vezes ele vai atrapalhar o seu engajamento. Porque a pessoa vai chegar através daquele vídeo, porém o conteúdo que tem ali não é do interesse dele. E o Instagram, ele sempre olha as últimas métricas. Então, por exemplo, os últimos seguidores, se eles não estão curtindo, não estão interagindo com você, o algoritmo vai entender que o seu material seu conteúdo não está sendo relevante. Por exemplo, eu trabalho com o Google, aí eu tenho uma trend do momento, eu vou lá e faço uma trend aí que não tem nada a ver com o meu negócio. De repente, bum! Pumba, bomba e enche de seguidores que não vai ter interesse. E acaba que o seu público-alvo, ele vai deixar de receber o seu conteúdo porque entrou aquela galera lá toda e só subiu o seu número de seguidores. Isso é fim útil, né? Não tem. Não tem fim. Que é o negócio em si, né? As vendas que você precisa, né? Então, viralizar é bom. Porém, até isso a gente tem que entender o momento, se é viável, se não é viável. Está preparado também, né? Sim. Já estamos caminhando para o final e agora eu vou pedir cada uma das nossas queridas convidadas deixar uma mensagem final e o contato de vocês para quem quiser entrar em contato com vocês no YouTube ou pelo WhatsApp. Como que faz, gente? Você pode deixar o contato para a gente, Ângela? Eu sou a Ângela Menezes, eu sou multimarcas, vendo vários produtos, né? Então, inclusive, uma novidade para vocês, agora eu estou com a marca Mahogany, para quem não conhece, pode me procurar. Chique. Além da Natura, Avon, Demilos, Prata, Semijoias. Então, eu sou multimarca, gente. Precisou tudo que você precisa em um só lugar na Angel Mix. É um shopping Angel Mix. É um shopping Angel Mix. Sim, Roberto, gostei. Eu vou passar meu contato aqui. O telefone é 31 99953
2437. Repetindo. 31 9 9953 2437. E o meu Instagram, podem me chamar na bio se precisar, Angel_Mixstore. E os seus contatos, para quem quiser, lá no Santana Atelier? Eu sou Glaucia Pinheiro, artista plástica, sou do Santana Atelier e tento fazer a pessoa descobrir que através assim, da criatividade ela é capaz de criar peças exclusivas com significado, contar a sua história e, além de tudo, fazer terapia. Porque artesanato hoje está comprovado que, né, não é terapia não, mas é terapêutico. E você realmente viaja e produz coisas lindas, né, Ângela? Eu concordo. E distrai a cabeça, tirando o foco de tudo que você está passando. E é muito, muito gostoso. O telefone é 319-9244-7720. E eu sei que vocês dão Repetindo, 319-9244-7720. Ô, Glaucia, e eu sei também que vocês dão um curso lá no ateliê. Tem alguma data já, alguma programação marcada? Não, agora não, a gente está sempre divulgando no Instagram as oficinas de artesanato que a gente faz. Que, por sinal, eu já fui aluna dela 2 vezes, gente. É maravilhoso. Muito bom. @Santana Atelier, com 2 N's e um A só. Muito bom. E a sua mensagem, Mari, seus contatos, para quem quiser te contratar, quiser saber um pouquinho do marketing digital, como que faz? Então, Roberta, hoje eu estou aqui representando a empresa no qual eu trabalho, né, que é a B7 Contabilidade. A B7, ela transforma a gestão contábil e fiscal da empresa, ajudando os empreendedores, os empresários a pagar a menor taxa tributária legalmente. Lá eu trabalho no setor comercial e presto também serviços de gestão de mídias sociais, gestão de tráfego e conversão. Para quem quiser entrar em contato, tanto com a B7, pode ir no Instagram, B7 Contabilidade, @B7 Contabilidade. E se quiser falar comigo, meu WhatsApp é 319-9188-9642. Repetindo, 319-9188-9642. Muito bacana. Queria agradecer vocês 3 pela participação, pela presença. Muito obrigada por estarem aqui. Nossa, que agradeço. Eu agradeço essa oportunidade, né? Foi ótimo Deve estar estar aqui. muito mais com vocês. O bate-papo estava ótimo. Aprendi um monte de coisa, né? Isso aí, vocês vão arrasar nas estratégias de marketing de vocês. Agora vamos. Agora vamos. Agora vamos. Google também. E não deixe de ir lá e entrar no Google, pelo amor de Deus, gente. Se não tá no Google, não existe. Isso aí. Pode deixar. Quero agradecer a vocês que estiveram conosco até agora. Lembrando que você tem encontro marcado comigo na próxima terça-feira, às 18 horas. E amanhã, quarta-feira, a Xana Vasco vai estar aqui também com um papo incrível, umas convidadas espetaculares. Então não perca e até a próxima. Tchau!